Provérbios 18, 10, diz assim a palavra de Deus: Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma alta muralha na sua imaginação. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu perguntava ao Senhor a palavra que Ele queria compartilhar com a gente essa noite, e o Senhor me falava que era para pregar a palavra que eu preguei recentemente na congregação da Tijuca. Só que com algumas coisas diferentes, porque cada congregação é uma congregação, cada momento é um momento. Mas eu falei, Senhor, mas é isso mesmo? Porque olha a minha listinha de pré-esboços que eu tenho aqui. Tem esse texto, esse. Todas essas palavras o Senhor fez arder o meu coração. Inclusive, ontem o Senhor fez arder isso. E o Senhor falava comigo que não era nenhuma daquelas, que Ele queria que eu ministrasse isso aqui. E ao longo, foi ontem que o pastor falou comigo, e ao longo da semana o Senhor já estava falando isso. Ontem o Senhor falou fortemente e confirmou hoje também vários sinais daquilo que o Senhor queria nos ensinar. Então que nós estejamos com os nossos corações atentos à voz do Senhor, amados. Irmãos, a palavra diz aqui: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Dependendo da tua versão, talvez ao invés de estar escrito a ela correrá o justo, talvez esteja escrito nela o justo será acolhido, ou nela o justo se acolhe. Só que se nós olharmos no original, nós vemos que o termo utilizado ali em hebraico, ele tem o sentido aqui no texto do acolhimento, porque o sentido do texto é esse, mas o termo ele expressa exatamente correrá. Não é um ato passivo da torre forte de acolher o justo, mas é um ato ativo do justo de correr para a torre forte. Não é o Senhor que está nos aguardando, mas nós que precisamos correr até o Senhor. E quando nós vemos na palavra de Deus textos nos mostrando sobre torre, nós vemos diversas aplicações, usos da torre com sentido de vigilância, de defesa e de refúgio, seja na questão da agropecuária, no cultivo da plantação, seja na criação de gado, como também na defesa, como também na cidade do refúgio. Então nós vemos uma aplicação da torre, uma torre forte principalmente, numa aplicação de vigilância, de defesa e também de refúgio. Só que aí, irmãos, quando nós pensamos em torre, existe uma torre que quando eu meditava nesse texto aqui, ela me chamou muito a atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 1, vou pedir que você abra, por favor. Nós daqui a pouco voltaremos para Provérbios, mas Gênesis, no capítulo 11, nós vemos uma torre muito peculiar. Uma torre que, se nós olharmos para ela, nós veremos como ela tem total ligação com os nossos dias. Ela nos remete à iminente edificação de torre que se aproxima dia após dia, tijolo a tijolo, literalmente, irmãos. E é impressionante isso. Gênesis capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal.
e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Irmãos, essa torre, a conhecida Torre de Babel, ela tipifica algo que está para acontecer muito breve na humanidade. A Torre de Babel, ela tipifica o governo que está para ser instaurado. Não sei te precisar datas, quando, nem poderia fazer isso, eu seria falso se fizesse isso, mas tudo tem apontado, irmãos, na sociedade, para que isso aconteça, de um governo único mundial, onde numa só língua, numa só cultura, numa só religião, ou ausência de religião, um só exército, um só governante, toda a terra esteja debaixo de um único controle. Essa torre, ela tipifica isso, a Torre de Babel. E interessante que quando eu li esse texto, algo me chamou muito a atenção. Na hora que eu estava lendo o texto ali na Tijuca, eu não tinha escrito isso, mas o Senhor me chamou a atenção, porque existem dois momentos que têm acontecido aqui para que essa torre seja edificada. Se você prestar atenção no versículo 3, você vai ver que eles fazem um alerta uns aos outros e tomam uma decisão. No versículo 4, eles decidem tomar uma segunda decisão. A palavra de Deus não nos mostra aqui que todos, de um mesmo momento, num primeiro momento, tinham a intenção de construir uma torre. Não é isso que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz para a gente no versículo 3 que primeiro eles queriam fabricar os tijolos. Claro, se você fabrica tijolo, você vai produzir alguma coisa. Mas por que a palavra de Deus fez questão de no versículo seguinte dizer: agora vamos então construir uma torre? É porque primeiro para todos eles estavam edificando tijolo para construir, estavam fabricando tijolo para construir uma coisa. O que sairia dali, eles não sabiam exatamente. E exatamente assim tem acontecido com essa sociedade mundial, irmãos. Tijolo a tijolo tem sido fabricado na construção desse governo. Tijolo a tijolo, irmãos. É impressionante tudo que tem acontecido. Se nós formos prestar atenção, eu anotei aqui algumas coisas, algumas que eu lembrei rapidamente hoje. A inversão de valores como leis. Valores têm sido invertidos com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que era o certo, me fugiu agora o texto, aquilo que era o certo está se tornando errado, e aquilo que é o errado, mediante a palavra, a régua, que a palavra mede, está se tornando certo e se tornando lei. E daqui por diante, mais ainda, é um tijolinho que está sendo fabricado. Um outro tijolo que está sendo fabricado é o dinheiro digital. Irmãos, hoje você consegue abrir uma conta bancária digitalmente. Você consegue fazer suas transações bancárias. Quem é que se lembra daqueles vídeos que o nosso pastor gravou sobre a extinção do dinheiro? Você deve se lembrar, ele gravou, foi ano passado, se eu não me engano. Dinheiro digital, onde você não vai ter mais condições, se não for digitalmente muito em breve, de comprar e vender. Isso te lembra alguma coisa? Em Apocalipse? A inteligência artificial. Irmãos, a inteligência artificial está terrível. Terrível. Hoje talvez você não tenha noção quanto que você já começou a interagir com ela. Mas quando você liga para uma empresa e aquele sistema,
ele já identifica o seu número de onde você ligou, sabe o motivo da sua última ligação e te informa, perguntando se ainda era aquele problema. Isso já é inteligência artificial, irmãos. Já é. Só que é muito mais do que isso. Hoje, você vê o drone que foi utilizado para lançar um míssil sobre o general Soleimani, lá no Iraque, o general iraniano. Foi um drone. Não tinha um tripulante ali, irmãos. Você tem ideia que foi um drone, precisamente, que disparou e não atingiu nenhum civil? Inteligência artificial. Claro, tinha ali o comando um pouquinho por detrás do ser humano, mas daí por diante está progredindo. As lojas onde você já consegue comprar sem a presença de um ser humano. Tudo que você tem aqui é perto, não esqueci o supermercado que tem dentro do shopping Itaboraí, o Plaza, Rede Economia. Tinha um caixa que eu vi ali, a primeira vez que eu passei por aquele caixa, não estava sendo usado, mas já estava escrito que você poderia, você mesmo, usar o caixa e passar suas compras. Aqui do lado, irmãos. Não sei se já funcionou, mas estava escrito lá, há uns meses atrás. A inteligência artificial está aí, irmãos. Entregas de uma grande loja americana, não vou fazer propaganda dela, mas uma grande loja americana, é propriedade do homem mais rico do mundo. As entregas nos Estados Unidos, por exemplo, elas são por drones, por robôs. Não tem nenhum ser humano. Existe Uber nos Estados Unidos já em experimento que não tem ser humano. É inteligência artificial que pega teu endereço, desvia do trânsito, faz as curvas e os carros te deixam lá no destino. Já existem robôs, empresas fabricando robôs militares, robôs que têm articulação, robôs que saltam, que pulam, que rolam, que defendem, que golpeiam, que carregam peso. Já existem armas muito pequenas que elas podem ser disparadas remotamente e quando chegarem próximo ao alvo, elas explodirem. Está tudo acontecendo, irmãos, tijolinho a tijolinho. E para cada tijolinho desse sendo fabricado, existe uma desculpa, existe um propósito falso por detrás disso, tijolinho a tijolinho. Existem, irmãos, o reconhecimento facial, que lá na China, por exemplo, é o maior exemplo, onde eles são pontuados socialmente por conta disso. Tudo aquilo que eles fazem, deixam de fazer, existe uma pontuação. Aqui no Brasil, esse reconhecimento facial já chegou. No carnaval do ano passado já foi utilizado no nosso estado, em outros estados. Existem igrejas lá na China, por exemplo. Nosso pastor compartilhou isso, não lembro quem compartilhou. Alguém compartilhou isso recentemente no grupo da igreja, onde na China já existe o reconhecimento facial daqueles que frequentam cultos a Deus. Existem igrejas no Brasil onde já existe o reconhecimento facial. Imagina você passar por aquele portão e ter uma câmera te filmando e falando, já dando lá o checklist, olha, Geraldo entrou, olha, hoje ele está com um semblante triste, provavelmente na hora do louvor, ele vai se quebrantar, ele vai chorar muito. Já existe isso literalmente, irmãos. Eu não vou falar o nome do pastor aqui para não ser antiético. Um pastor muito conhecido, que há muitos anos atrás eu assisti a pregações dele, principalmente voltadas para casamento, para a família. Não vou falar por questão de ética, mas a igreja dele, por exemplo, aqui no nosso estado, lá na cidade do Rio de Janeiro, a igreja dele implantou esse sistema de reconhecimento facial. É sério, irmãos. Eu me lembro de um sonho que a minha esposa teve em relação a robôs e identificação de cristãos para exterminar cristãos. Isso vai chegar aqui no Brasil, irmãos. Vai chegar, é tijolinho a tijolinho, está sendo fabricado. E nós não estamos, muitas vezes, atentos a isso. Eu vi essa semana um tal de Xenobots, robôs vivos, onde eles pegaram células de sapos, se eu não me engano, com a robótica, um tamaninho de 1 milímetro, eles produziram um robozinho
que faz movimentos de acordo com aquilo que eles programam, mas dentro de uma célula. Imagina construir organismos feitos dessas células biorrobóticas, digamos assim. É tijolinho por tijolinho que está sendo fabricado. Não, isso aí é para trazer saúde, é para regenerar quem está enfermo, algum órgão. É tijolinho a tijolinho sendo fabricado, irmãos. A nossa vida está exposta no chamado Big Data, onde todas as nossas informações, hoje em dia, você com o teu celular, as pesquisas que você faz, os vídeos que você assiste, seus e-mails, o WhatsApp, tudo é monitorado, tua rede social, independente de qualquer que seja, está sendo registrada lá, te mapeando totalmente. No outro dia, os irmãos estavam conversando, eu me esqueci de quem que era, essa semana, daquele irmão daquela denominação, que é um arqueólogo, e acho que foi o Cleiton que publicou o vídeo. Eu não cliquei para assistir o vídeo, eu não abri o vídeo dele, eu não assisto vídeos dele, mas por eu ter aberto o WhatsApp e ter lido aquilo, no mesmo dia, horas depois, o YouTube começou a me sugerir vídeos dele, irmãos. Como? Eu não falei, ninguém em casa falou, não conversei com ninguém, não digitei, mas ele leu lá dentro. Como, irmãos? É tijolinho por tijolinho sendo fabricado, irmãos. Tijolinho por tijolinho. E existe, claro que nós sabemos que existem cabeças pensantes por detrás disso, malignas, influenciadas pelo diabo. Nós podemos afirmar isso, mas muitos dos profissionais envolvidos, eles só ouviram uma instrução. Eia, vamos fabricar tijolos. Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. Vamos fazer bem feito. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. É o que está acontecendo, irmãos. Tijolinho por tijolinho. A computação quântica, a internet das coisas, não dá para falar, irmãos. Tudo para que eles cheguem ao versículo 4. Quando os tijolinhos por tijolinhos estiverem fabricados, vai chegar um momento que tudo vai se interligar. E aí vai existir aquilo. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Unidade, no propósito de unidade. Só que aí, irmãos, a palavra de Deus diz para a gente nos versículos 5, versículos 5 em diante, que o Senhor decidiu descer, observou aquilo e decidiu acabar com aquilo. A palavra de Deus nos diz, na visão de Daniel, daquela grande estátua, simbolizando reinos ao longo da história, onde no último reino, que vai imperar nos últimos dias, já está começando a se formar, um reino formado de metal, de ferro com barro, onde virá uma pedra do céu, não preparada por mãos humanas, e aquela pedra atirará em cheio aqueles pés, aquele reino, desfazendo aquelas obras. Muito em breve o Senhor Jesus virá dos céus e desfará a obra do diabo, Senhor, desse tempo. Muito em breve o Senhor Jesus virá, e essa é a nossa garantia, essa é a nossa confiança, irmãos. Ainda que os malignos dessa terra estejam planejando um governo mundial, colocar-nos debaixo de jugo, ainda que seremos odiados de todas as nações, porque a Bíblia diz isso, irmãos. Jesus afirmou isso. Ainda que isso aconteça, haja um governo provisório, para sempre o Senhor Jesus reinará eternamente, e essa é a nossa confiança. Ainda que exista uma torre sendo construída aí, a torre forte é o nome do nosso Senhor, irmãos. Ele é a nossa torre forte, é nele que nós devemos correr e buscar refúgio, é no Senhor Jesus, irmãos. Mas aí o que acontece, amados? Vamos voltar para Provérbios, capítulo 18. Preste atenção, irmãos.
A palavra de Deus nos diz que nós devemos correr para a Torre Forte. Torre Forte é o nome do Senhor. E a ela o justo correrá. Mas o que nós temos feito, irmãos? Qual tem sido a nossa atitude? Porque no meio dessas confirmações que o Senhor foi me dando daquilo que Ele queria trazer para nós de palavra, ontem pela manhã, nós acordamos, aí a Rosana comentou assim comigo: amor, eu preciso te contar um sonho que eu tive. Aí eu falei: tá bom, amor. Mas aí não ouvi na hora, as coisas foram acontecendo. Aí quando chegou no final do dia, foi ontem isso, né? Aí ela falou assim: amor, eu ainda não te contei o sonho. Tá bom, amor, conta aí. E eu confesso que ela começou a contar o sonho, nós tínhamos acabado de orar, e eu estava com bastante sono. Ela começou a contar, eu acho que eu cochilei por 3 vezes, não foi isso, amor? E ela... Aí eu acordei, aí eu fiquei acordado, eu falei: amor, você estava contando o sonho, né? Mas eu acho que você não prestou atenção em nada. Não, fala que agora eu vou prestar atenção, do início ao fim, repete. E ela me contou esse sonho, irmãos, e esse sonho para mim era mais uma confirmação dessa palavra, e um sonho que é a realidade que tem acontecido. Não posso, se ela quiser depois, ela conta integralmente para o nosso pastor, mas daquilo que cabe eu falar aqui, que são acontecimentos, situações que têm acontecido. Ela via que irmãos aqui da nossa igreja, da nossa congregação, e outras pessoas que ela não sabia quem eram, estavam reunidas no lugar, numa casa de frente para a praia, e vinha uma onda, não muito grande, não como um tsunami gigante, mas uma onda um pouco menor. E essa onda um pouco menor iria alagar, para uma casa de 2 andares, se eu não me engano, iria alagar todo o primeiro andar. Alguns irmãos correram para um anexo daquela casa, como se fosse ela até falou um nome que eu esqueci, uma cúpula anexa àquela casa, para que ali, longe de todos, eles estivessem refugiados. Eles procuraram a saída deles de refúgio. Outros irmãos tinha irmãos que olhavam para aquela situação, a água começou a entrar, e tinha irmãos que olhavam aquilo, mas não tinham reação nenhuma. Tinha irmãos que olhavam: mas por que você está preocupada com isso? Eu não consigo entender o porquê dessa preocupação. Ou seja, irmãos desligados, não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Tinha irmãos que estavam preocupados em realizar culto ao Senhor com foco, e naquele momento que você tinha que subir o degrau para você não morrer afogado, irmãos preocupados em realizar o culto. Tinha irmãos que estavam atentos ao que estava acontecendo e começaram a subir para o 2º andar. E tinha irmãos que estavam indefesos, você tinha ali crianças, você tinha idosos, pessoas que precisavam de outros que estavam atentos, mas não atentos sem fazer nada, mas atentos que estavam, sabiam que tinham que subir o degrau para carregar, levar outras pessoas, esses que precisavam, crianças, idosos, para lá. E tinha irmãos que já estavam, inclusive, tinha irmão, por exemplo, que estava com roupa de mergulho, preparado para o que desse e viesse. Não vou falar aqui os irmãos que ela viu, ela me contou, depois, se ela quiser, ela conta para vocês. Isso para mim era muito claro, irmãos. Muito claro daquilo que está acontecendo nesses dias, e que o Senhor tem dado sinais e sinais e sinais e sinais e sinais de que Ele está voltando. E existem aqueles que ignoram. 8 papéis aqui, 8 perfis de pessoas nesse sonho que eu consegui pegar com ela. Pessoas que ignoravam o que está acontecendo, pessoas que viam e se paralisavam, pessoas que tomavam uma atitude prática em relação àquilo, pessoas que estavam buscando o seu próprio refúgio, pessoas que estavam apenas orando, pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que alertavam outros, porque no sonho esses que estavam apenas orando eram alertados, esses que estavam ignorando o que estava acontecendo também eram alertados,
e pessoas que estavam preparadas. Isso, para mim, claramente tipifica 8 perfis da igreja, de como nós, como igreja, estamos nos últimos dias. E como ela não viu apenas irmãos aqui da nossa congregação, é claro que isso não se refere apenas a nós, como congregação ou só ministério. Isso se refere à igreja de Cristo. Nesses últimos dias, com tantos sinais que antecedem a volta do Senhor acontecendo e que foram profetizados na palavra de Deus, estão na palavra, profetizados na palavra, e nesse tempo onde tudo converge para essa unificação de leis, moedas, exércitos, cultura, religião, sob um governo único mundial, o que nós faremos, irmãos? Qual será a nossa atitude? Qual será o nosso papel, irmãos? Ignoramos todos esses sinais? Mateus 24, 42 a 44, Jesus, o Senhor Jesus Cristo disse assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós vamos ignorar ou vamos obedecer ao Senhor, que temos de estar atentos, vigiar para os sinais da volta do Senhor, igreja? O que você vai fazer? Vai ignorar? Não está acontecendo nada. Nós vamos edificar a nossa própria fortaleza, versículo 11 de Provérbios 18, que nós lemos. Vou ler aqui na Bíblia Viva, uma versão da Bíblia Viva. O homem rico pensa que suas riquezas são uma proteção segura e um muro alto, impossível de ser escalado. Às vezes nós buscamos as nossas próprias fortalezas, a nossa própria torre forte. Talvez nós não estamos ambientados com essa torre forte que o mundo tem construído, mas talvez você mesmo está construindo uma torre forte para a sua vida, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez a sua educação profissional, talvez a sua igreja, a sua torre forte, talvez o seu pastor é a sua torre forte, talvez você esteja edificando pessoas e coisas que você não deveria edificar como a sua própria torre forte. Nós não devemos edificar e achar que a nossa segurança está naquilo que nós venhamos a fazer, irmãos, porque não está. A nossa segurança não está em nada que nós possamos fazer, irmãos. A nossa torre forte é o Senhor, torre forte é o nome do Senhor, e a Ele nós devemos correr, irmãos, é nele que nós vamos encontrar refúgio. É o que a palavra nos diz. Tudo bem, já que eu não estou ignorando, eu estou apercebido do que está acontecendo, não há nada que eu mesmo possa fazer, então eu vou ficar temeroso com o que está acontecendo. Lucas 12, versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O nosso temor, o nosso medo não pode ser o que está vindo, o que está por vir, mas nós devemos temer ao nosso Deus, amados. Provérbios 29 e 25. O temor do homem armará laços, porque o nosso medo vai produzir em nós as atitudes erradas que nós não devemos tomar nesse tempo. O medo paralisa, o medo faz a gente deixar de pensar corretamente, o medo faz com que a gente não haja da maneira como deveria, irmãos, e não pode ser assim. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro, em alto refúgio. A nossa saída, irmãos, é buscar esse alto refúgio, é buscar o Senhor, a verdadeira torre forte. Provérbios 18, 10, na versão revista e atualizada: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Na
versão Bíblia Viva: o Senhor é uma fortaleza segura, nele os justos encontrarão proteção e segurança. O Senhor protege, amados, não só pela sua força, mas também pela altura. Uma coisa é você ter um escudo aqui à sua frente te protegendo, então tudo vem para te atingir, mas o Senhor está à nossa frente nos protegendo. Ele é a nossa fortaleza, a nossa segurança, proteção, força. Mas também Ele nos coloca em lugares altos, é o que a Bíblia diz aqui, na versão que nós lemos: e estará em alto refúgio, versículo 10 de Provérbios 18. Salmos 18, 1 a 3. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Ele é o meu lugar forte. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Uma coisa é ser o lugar forte, onde tudo bate e não te atinge. Outra coisa é ser um alto refúgio, porque num alto refúgio não tem como você ser alcançado. Deus tanto vai nos proteger, como Ele vai colocar em locais onde não seremos alcançados. É o que a palavra nos mostra aqui. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quais são os nossos inimigos, irmãos? Senão nós mesmos, a nossa carne, senão esse mundo, sim, e também o diabo. Nós ficaremos livres desses inimigos quando nós nos refugiarmos no Senhor. Confiando em nossa torre forte, nós precisamos clamar a Ele, clamar, pedindo que Ele nos leve à rocha mais alta do que nós. Salmo 61, versículos 1 a 4. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamarei a Ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim. Leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Qual é a rocha mais alta que nós, irmãos? Qual é a rocha que é mais alta que nós, senão o Senhor Jesus? A rocha leva-nos a Cristo. É o que ele está falando aqui, o salmista. Pois tem sido um refúgio para mim. Colossenses capítulo 3, pois a nossa vida está escondida com Cristo, não sem Cristo, mas com Cristo em quem? Em Deus. Por quê? Porque Ele é a rocha mais alta que nós. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. A nossa torre forte é o Senhor, irmãos. Só que o versículo ele fala, torre forte é o nome do Senhor. A não ser em algumas versões com uma linguagem muito atualizada, jovial, que eles não dizem o nome do Senhor, mas diz o Senhor. A torre forte é o Senhor, ao invés do nome do Senhor. Só que se nós formos ler no original, está escrito torre forte é o nome do Senhor. Agora é interessante isso. Porque a Bíblia declara em Gênesis capítulo 4, versículo 26, e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Foi quando o nome do Senhor começou a ser invocado. Só que diferentes nomes e títulos para Deus nós encontramos em todo o Antigo Testamento, irmãos. Diversos nomes do Senhor. O nome do Senhor, ele representa a sua pessoa, a sua atuação, a sua reputação, a sua glória, a sua autoridade e o seu caráter. O nome do Senhor não é uma grafia. O nome do Senhor não é porque eu tenho que chamar, agora eu descobri o nome do Senhor. Não é Jeová, não é Javé, não é Yavé, é Yau para muitos. Irmãos, o nome do Senhor é a pessoa do Senhor. O nome na cultura, para o israelita, simboliza a pessoa. Então o nome do Senhor representa a sua pessoa, a sua atuação, a sua reputação, a sua glória, a sua autoridade e o seu caráter. Nós vemos, por exemplo, a palavra de Deus se referindo a Deus como Elohim, Deus, Adonai, Senhor,
o tetragrama, que é a discussão entre muitos, que representa o próprio nome de Deus, mais do que esclarecer ou interpretar minuciosamente, satisfazendo uma precisão da etimologia ou da exegese do nome do Senhor, conhecer os nomes do Senhor possibilitam que nós conheçamos os atributos e o próprio ser de Deus. Salmo 91, irmãos, é muito interessante o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 1 e 2, depois o 14. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. O Senhor agora falando, poloei em retiro alto. Lembra, nós lemos alto retiro, alto refúgio, no final do versículo 10 de Provérbios 18? Porque conheceu o meu nome. Então quem conhecer o nome do Senhor vai ser colocado no alto refúgio. Mas não é conhecer a grafia, é conhecer a pessoa do Senhor, é ter intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus. Aquele que será colocado no refúgio é quem tem relacionamento com Deus. A nossa segurança não é uma religião, a nossa segurança não é uma falsa religiosidade, a nossa segurança não são folhas de figueiras, a nossa segurança é nós termos um relacionamento pessoal com Deus, irmão. É um relacionamento pessoal com o Senhor. A Bíblia traz vários nomes para o Senhor, como o Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Shalom, o Senhor é paz, Sabaô, o Senhor dos exércitos, Macadesquém, o Senhor que vos santifica, Raá, o Senhor é o meu pastor, Tsequenu, justiça nossa, El Guimolá, o Senhor Deus que recompensa, Naque, o Senhor que fere, Chamá, o Senhor está ali, Rafá, o Senhor que sara, é o Elion, Deus Altíssimo, é o Roi, o Deus que vê, é o Olã, o eterno Deus, é Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí eu preciso de toda a sua atenção para nós encerrarmos, irmãos. Toda a sua atenção. A Bíblia nos mostra, por exemplo, no episódio de Jacó, quando o Senhor transforma o nome dele de Jacó em Israel, lá no Val de Jaboque, se eu não estiver enganado, o Senhor pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele responde, Jacó. E o Senhor então muda o nome dele. Mudarei o seu nome, então você será agora Israel. E explica porque ele lutou com Deus, será o príncipe. E aí Jacó vira e pergunta, e aí, qual o teu nome? Ele pergunta. E aí o Senhor responde, para que você quer saber o meu nome? Tipo, não vou te responder o meu nome. Moisés, quando foi enviado, foi chamado, aquele episódio da sarça ardente, quando ele foi chamado, ele falou, Senhor, quem que eu vou dizer quem tu és para aqueles a quem o Senhor está me enviando? O Senhor não respondeu o nome. Mas chegou um momento, amados, que a palavra de Deus registra em Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3, o seguinte, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O Senhor se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8, diz assim o Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus é o Todo-Poderoso. É a Ele que nós devemos conhecer. Se Jesus é o Todo-Poderoso, se é Ele que tem todo o poder, amados, logo nós podemos, não só podemos, como devemos correr para a nossa torre forte, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa torre forte, irmãos. Jesus é a nossa torre forte. É em Cristo que nós devemos nos abrigar, é correr para os braços de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Santo de Israel,
o Messias, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, a videira verdadeira, o verbo encarnado, a rocha, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei das nações, o Rei da glória, o pão da vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, a luz dos homens, a luz do mundo, o bom mestre, o bom pastor, o sumo pastor, a pedra viva, o cabeça da igreja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, a imagem do Deus invisível, o Emanuel, Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o advogado justo do Pai e o justo juiz, o Cordeiro de Deus, o libertador, a porta, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, o nosso Salvador, o nosso refúgio, a nossa salvação é Jesus Cristo, irmãos. E é Ele que nós devemos correr, Ele é a nossa torre forte, Jesus Cristo é a nossa torre forte, irmão. Jesus é a nossa torre forte. Filipenses 2, encerrando, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, inclusive todos aqueles que planejam mal contra mim e tua vida, inclusive Satanás e seus demônios se prostrarão diante do nosso Senhor Jesus, amados. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A nossa salvação, o nosso refúgio está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar porque Ele é a nossa torre forte. Vamos orar. Êxodo no capítulo 34, no versículo 5 a 7, dos 5 a 7, Deus se revela a Moisés, que pede para ver a glória de Deus, mas naquele momento, o Senhor fala: Moisés, você não pode ver a minha glória, senão você vai morrer, eu vou passar, mas você precisa estar de costas, eu vou te proteger. E o Senhor passa declarando o seu nome para Moisés. O Senhor declara para ele, e declara assim o nome: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés, então, ele tem algumas atitudes, 7 atitudes, irmãos. E Moisés apressou-se, ele tem uma predisposição, ele não procrastina, ele age. A palavra de Deus que Moisés, ele inclina a cabeça à terra, ele tem uma atitude de quebrantamento e humilhação. Nós devemos ter essa atitude. Ele adorou ao Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor no lugar de honra na nossa vida, como prioridade, como aquele que é adorado com as nossas atitudes. Moisés, ele falou: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, ou seja, se o Senhor quiser. Ele colocou a confiança totalmente em Deus, ele colocou a dependência nele em Deus. Vá agora o Senhor no meio de nós. Ele clamou pela presença, ele também colocou diante de Deus a correta visão de quem ele era e o povo, porque este povo é de dura cerviz. Nós precisamos reconhecer as nossas misérias, irmãos. Ele também buscou o arrependimento, porque ele falou: porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança, ou seja, faz-nos teus filhos. Nós precisamos clamar a Jesus Cristo, clamar a Ele. Vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite pela Tua palavra, Pai.
Pai, não importa aquilo que tenha acontecido, Paizinho, nós queremos nos achegar a Ti, com coração humilde, contrito, sincero, diante da Tua presença, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós queremos nos quebrantar diante de Ti, não retardando as nossas atitudes. Chega, Senhor, o Senhor está às portas, tantos sinais, tantas evidências, e nós ainda insistimos em tardar as nossas atitudes. Pai, que nós possamos ter atitudes rápidas, apressadas, que nós não procrastinemos em orar, em meditar na Tua palavra, em vir para o culto, em participar dos encontros, em fazer a Tua obra, em glorificarmos a Ti, Pai, onde quer que nós estejamos. Paizinho, nos ensina, Senhor, a ter um coração quebrantado e humilde. Quantas vezes a altivez, o orgulho, nós não aceitamos ser corrigidos por Ti. O Senhor tem nos corrigido na Tua palavra, mas nós não inclinamos a nossa cabeça, não inclinamos nosso coração. Antes nós rejeitamos a Tua palavra. Que nós sejamos quebrantados e humildes em Tua presença. Senhor, que nós coloquemos a Ti no local de adoração devido, porque o Senhor é digno, Senhor, o Senhor é digno. E não podemos colocar nada nem ninguém no Teu lugar, Senhor. Nos ajuda a enxergar aquilo que tem ocupado o Teu lugar de adoração, e possamos arrancar das nossas vidas de uma vez por todas, porque nós queremos adorar somente a Ti, meu Senhor. Senhor, que nós possamos enxergar que não importa o que façamos, Senhor, para Te agradar, mas se nós formos agradáveis diante dos Teus olhos, por misericórdia e graça, Senhor, olha por nós, Paizinho. Por misericórdia e graça, se, Senhor, nós formos achados bons aos Teus olhos, nós não somos bons, nós somos maus. Precisamos reconhecer a nossa condição. Nós somos um povo de dura cerviz, Pai. Ajuda-nos a reconhecer isso. Espírito Santo, Tu nos conheces e nos sonda. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pai, nós não somos bons, nós somos maus, Senhor. Não há um justo sequer, por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Nós carecemos de Ti, Senhor. Não há outra salvação a não ser a Ti, meu Senhor. Nós precisamos entender isso e clamar, Senhor, por perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Eu sei que o Senhor quer salvar a todos, mas muitos, Senhor, não Te querem. Inclusive alguns que estão aqui dentro, Pai, porque as atitudes demonstram isso. Quantas vezes as minhas atitudes demonstraram isso, Senhor? Me ajuda, Senhor, a não Te negar. Ajuda, Senhor, aos meus irmãos não Te negarem, Senhor, com as nossas atitudes. Mas nós queremos nos refugiar em Ti, nós clamamos pela Tua presença. Se o Senhor não for conosco, o Senhor não terá como, não será possível. Nós estaremos perdidos, Senhor, mas pior do que estarmos perdidos, Senhor, condenados. Nós estaremos para sempre longe de Ti, Senhor, para sempre, Pai. Só de pensar nisso, isso me aterroriza, Senhor, porque eu sei que não tem nada que eu faça, Senhor, nada que nós possamos fazer para nós nos salvarmos. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Jesus, Tu és a nossa salvação. Senhor Jesus, salva-nos. Hosana, salva-nos, Senhor. Por misericórdia e por graça, Senhor, que nós corramos para Ti, a nossa torre forte, e que estejamos em Ti, num alto refúgio, onde nós venceremos a nós mesmos, a nossa carne, venceremos a esse mundo mal tenebroso,
e venceremos ao diabo e seus anjos, pelo poder que há no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É por Ele que nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor.